Olá, sejam bem-vindos a mais um Entendendo a Bíblia, E hoje a aula de número 25, nós vamos trabalhar o capítulo 10, Capítulo 10. Na aula passada, concluímos o capítulo 9, e eu quero dizer para você que de repente está aqui pela primeira vez, que você tem liberdade para se inscrever no nosso canal, nos dar aí uma moral com o seu like, tá bom? E todas as vezes que ministramos aqui, nós respondemos às perguntas que porventura são feitas. Portanto, caso surja alguma pergunta, caso queira contribuir dessa forma, você pode colocar ou nos comentários ou no próprio chat. Eu vou estar depois acompanhando e certamente na aula seguinte eu terei o imenso prazer de poder estar respondendo, ok? Bom, recapitulando, uma breve recapitulação, sim, da aula passada, é que no capítulo 9 inicia ali com a conversão de Saulo de Tarso, no caminho de Damasco. Saulo, que mais tarde a gente vem conhecer como o apóstolo Paulo. De Tarso não era o sobrenome, mas era o costume de colocar o nome da cidade ou uma profissão. Então, Saulo de Tarso é porque ele residia em Tarso. Em Damasco, ele recebeu a cura da cegueira, foi batizado, foi cheio do Espírito Santo e recebeu a missão de Deus por meio do nosso irmão Ananias, lá de Damasco. Pregou o evangelho ali naquela cidade, passou um período de 3 anos na Arábia. Isso não fica claro no livro de Atos, mas dê uma olhadinha na aula passada, você vai ver, nós buscamos recursos em outros escritos do próprio Paulo. Então ele volta a Damasco depois de ter passado quase 3 anos na Arábia e teve que sair fugido pelas muralhas da cidade, exatamente por estar pregando o evangelho. Antes ele era um perseguidor dos cristãos, agora como cristão passou a ser perseguido, experimentar do seu próprio remédio, Bom, uma vez em Jerusalém ele se encontrou com Pedro e Tiago, o irmão de Jesus. Os outros apóstolos não estavam. Quem apresentou ele a Pedro foi Barnabé, um irmão que vamos ver em outras situações, e serviu inclusive para acompanhar Saulo nessa conversão, como que um discipulador de Paulo. E Barnabé se torna uma figura maravilhosa, uma figura tremenda, porque se não fosse ele, nós não teríamos o evangelho pregado da forma como foi pregado entre os gentios, e também não teríamos as cartas que Paulo escrevera. Olha só quanto o evangelho, o cristianismo teria perdido, mas Barnabé, esse grande homem de Deus, em que às vezes a gente nem ouve muito falar dele, sendo alvo de morte em Jerusalém. Então o que os discípulos fizeram? Levaram Saulo até Cesareia, uma cidade litorânea, e de lá ele possivelmente pegou um navio e foi para a sua cidade natal, Tarsus. Pedro agora entra a história. A partir desse momento fecha o parênteses da apresentação de Saulo e entra a história de Pedro tendo experiência entre alguns gentios, e ele é usado para curar o Enéas na cidade de Lida. Ele foi usado também por Deus para ressuscitar Tabita, também conhecida como Dorcas, lá na cidade de Jope. E o capítulo termina assim, com Pedro hospedado na cidade, na casa de Simão, o curtidor, lá na cidade de Jope. Foi assim que concluímos a aula de número 24, a aula passada. Bom, o capítulo 10, que iniciamos agora, que vamos iniciar agora, começa apresentando Cornélio. Cornélio, um centurião da corte romana. Vamos lá, primeiro versículo do capítulo 10. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio,
centurião do regimento conhecido como Italiano. Ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Uma apresentação linda de um homem temente a Deus, de nome Cornélio. Como falamos, agora mesmo Cesareia, a cidade onde ele estava, era uma cidade marítima, ficava ali no litoral do mar Mediterrâneo, localizado na planície de Sarona. Na aula passada nós falamos dessa planície, e distante aproximadamente 105 quilômetros a noroeste de Jerusalém. Era uma cidade portuária que foi inclusive modernizada por Herodes o Grande, ele que a reconstruiu e utilizada, muito utilizada, principalmente agora no Império Romano, o Império Romano dominando, e possivelmente lá estava um batalhão ou uma corte romana estabelecida ali em Cesareia, por ser um local estratégico, né, de entrada e saída da região da Palestina, e por isso possivelmente Cornélio morava ali, né? Era um centurião, e centurião é comparado hoje a um sargento nas categorias militares do nosso país, por exemplo. Ele tinha a responsabilidade de comandar 100 homens, e da palavra 100 é que vem a palavra centúria. Centúria era o agrupamento de 100 homens, então ele era o comandante de uma centúria, por isso era chamado de centurião. Para que você entenda melhor como é que funcionava isso aqui, na organização militar lá de Roma, tinha a legião era o primeiro comando, o comando maior, vamos dizer assim. Uma legião era composta de aproximadamente 6.000 soldados. 6.000 soldados. E em cada legião havia 10 cortes. Cada legião havia 10 cortes. Portanto, cada corte tinha o quê? 600 homens. E isso podia ser comparado hoje a um batalhão, né? Uma corte com um batalhão de 600 soldados. E a corte era dividida em centúrias, composta, como eu já disse, de 100 soldados. Então, logo, uma corte era formada de 6 centúrias. E Cornélio comandava uma centúria dessa corte que estava ali em Cesareia. Por isso o texto começa: havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como Italiano. Ou seja, lá estava uma corte romana, né? Possivelmente para fazer toda a cobertura na região palestina, que era a região dominada pelo Império Romano. Ele era quase, posso dizer assim, ele era quase um prosélito do judaísmo. O que é prosélito? É quando uma pessoa era gentílica, ou seja, não era da nação de Israel, era de qualquer outra nação, mas que se convertia ao judaísmo. Então, quando uma pessoa gentia se convertia ao judaísmo, eles diziam que ele era um prosélito, ou seja, um convertido, um que se tornou judeu por causa da religião, ok? Então, ele era quase, por que eu estou dizendo que ele era quase um prosélito do judaísmo? Por quê? Porque ele adorava a um só Deus. Mesmo sendo romano, e normalmente os romanos eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses, mas Cornélio não expõe qual foi a experiência que ele teve,
mas ele era uma pessoa monoteísta e acreditava no Deus dos judeus. Talvez a convivência ali com eles, não sei, levou ele a entender uma pessoa talvez com uma moral ilibada, porque a gente vê aqui que ele acreditava nos ensinamentos éticos judaicos, mas vemos no versículo 3 do capítulo seguinte que ele não se submeteu à circuncisão. Talvez não quis passar pelo ritual da circuncisão, mas adotou para a sua vida todo um ensinamento de vida que o judaísmo ensinava. Então ele era um homem reto, temente a Deus. A sua família ele conduziu debaixo do temor de Deus. Era um homem piedoso, um homem generoso. Enfim, Cornélio era um bom cidadão, Ele praticava uma vida de oração e boas obras aos necessitados. Ele tinha um bom testemunho de toda a nação judaica. Ele era bem quisto na região. Só faltava conhecer Jesus pessoalmente para ele se tornar um discípulo. E é o que acontece logo adiante. Era um camarada que tinha sede de Deus. Você conhece possivelmente pessoas assim, pessoas sinceras, pessoas honestas, pessoas justas, religiosa, pessoa bondosa, mas que ainda não tem Jesus. Faltava uma coisa para Cornélio. Mas você já reparou, sempre que uma pessoa deseja Deus, Deus se apresenta a ele, Deus, porque é isso que mais Deus quer, que as pessoas se aproximem dele. E Deus não resistiu. Cornélio era um homem assim, então Deus se manifestou a ele. E é o que nós vamos ver agora. Não basta ser um religioso sincero. Isso não é suficiente para alguém ser salvo. A salvação somente pela confissão de Cristo como Senhor e Salvador. E para isso a pessoa precisa de fé, de crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário é suficiente para nos purificar de todo e qualquer pecado. Aí sim, com a vida purificada em Cristo, podemos ter certeza de que somos salvos por causa dele, não por causa de nossas próprias obras. Versículo 3 diz assim: certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. E atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: que é, Senhor? O anjo respondeu: suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora mande alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão Pedro, também conhecido como Pedro. Versículo 6, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar. Uau, gente! Deus falava e ainda fala de várias maneiras. Ele fala com quem quer e como ele quer, né? Então, não adianta a gente escolher como Deus quer nos falar. Ele fala da maneira como ele quer. Agora, ele nos conhece, sabe a forma certa de nos chamar a atenção, né? E aqui com Cornélio, Deus falou por meio de uma visão. Alguns chegam a dizer que foi por meio de um sonho, mas um sonho 3 horas da tarde. 3 horas da tarde era o horário da oração no templo. Então eu prefiro acreditar que
Cornélio estava no templo, no pátio dos gentios, temente a Deus como ele era, e lá ele teve essa experiência. A Bíblia não revela isso não, é uma suposição minha. O anjo do Senhor, olha que legal, chamou ele pelo nome. Isso mostra claramente que Cornélio era conhecido no céu. Seu nome era comentado no céu. Eu não sei. Será que o meu nome, o seu nome tem sido comentado no céu? Eu creio que se a sua vida tem sido uma vida de temor a Deus e de prática que agrade o coração de Deus, certamente os nossos nomes são mencionados no céu também, como Cornélio fez. E aí você reparou que logo ele chamou de Senhor, a mesma coisa que Saulo no caminho de Damasco. Por quê? Porque ele teve uma atmosfera sobrenatural naquele momento, e ele reconheceu que havia um ser sobrenatural que estava falando com ele. Então, temente a Deus como ele era, é possível que esse temor a Deus o invadiu, como diz o texto, atemorizado, mas não um atemorizado de medo, mas de temor por ser algo sobrenatural. E o anjo assegura de que Deus contempla as suas orações e os seus atos de bondade. Note que não foi só a oração que Deus vê. Então Deus vê quando a gente faz atos de bondade. Eu quero louvar a Deus por um grupo da nossa igreja, um grupo de jovens que, em parceria com uma padaria, se eu soubesse do nome eu falaria aqui agora, mas me foge essa informação, mas é exatamente por causa desse ato de bondade. Olha como é que Deus vê. As esmolas dadas por Cornélio era visto por Deus, tal qual as suas orações. Então eu quero parabenizar essa turma da juventude, que em parceria com essa padaria que eu acabei de mencionar, tem recebido doações da padaria, e eles têm saído à noite, já às vezes tarde da noite, para distribuir esse alimento com as pessoas que estão lutando com dificuldades, morando nas ruas, debaixo das marquises. Meu querido, eu sei que Deus está olhando esse momento, assim como viu os atos de bondade de Cornélio. Eu sei que você está fazendo diferença na vida dessas pessoas que estão sendo abençoadas por você. E o anjo disse: olha, a sua oferta ela é flagrante para Deus. Deus está vendo. Cornélio estava acostumado, queridos, a dar ordens como centurião, mas ele também recebia ordens dos seus superiores. Então ele sabia o que era cumprir uma ordem. A ordem que o anjo deu de enviar pessoas a procurar em Jope Pedro na casa de Simão, o curtidor, olha só, Deus deu detalhes para ele. Aonde encontrar esse Simão Pedro? Na casa de Simão, o curtidor, o que curtia couro. Então a ordem foi dada. Ordem dada é ordem que precisa ser obedecida. E você pode ver que ele prontamente obedeceu a ordem. Uma ordem para ser obedecida, queridos, eu já tenho falado várias vezes, é um princípio que a gente precisa disseminar e praticar. Uma ordem dada, ela precisa ser obedecida imediatamente, completamente e alegremente. E eu tenho certeza que esses 3 pontos Cornélio fez. Alegre porque era isso que mais Cornélio queria, que alguém falasse de Deus, o que ele tinha que fazer. Então ele seguiu as instruções, e seguir essas instruções, ele precisou de 2 coisas: fé, para acreditar que aquela mensagem vinha de Deus, e segundo, obediência. E a mesma coisa, quando Deus falar com você, você precisa de fé e obediência. Agir. Toda fé demanda ação. Versículo 7. Depois que o anjo que lhe falou se foi, Cornélio chamou 2 dos seus servos
e um soldado piedoso dentre os seus auxiliares, e contando-lhes tudo o que tinha acontecido, enviou-lhes a Jope. Cornélio obedeceu a ordem, como eu já disse. Enviou 3 pessoas ao encontro de Pedro, 2 servos dele e um soldado, possivelmente para garantir a segurança de Pedro, quando Pedro viesse junto com ele. A distância de Cesareia até Jope era 48 quilômetros. Então é provável que esses viajantes foram montados em animais, e é possível que tenha levado um outro animal para que Pedro pudesse vir com eles. Queridos, olha só, militares e ex-militares têm essas vantagens, né? Por quê? Porque eles aprendem a obedecer, eles aprendem essa questão de submissão. E outra coisa que um militar aprende é a ser comprometido. É claro, existem militares e militares. A gente vê militares fazendo bobagem, mas a gente vê militares e ex-militares sérios que carregam consigo esses princípios de obediência, de submissão e de compromisso. Respondeu o centurião. Eu estou citando agora Mateus capítulo 8, que é a história de um centurião. E olha só o que ele fez. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, com soldados sobre o meu comando. Eu digo a um vá e ele vai. Eu digo a outro vem e ele vem. Eu digo ao meu servo faça isso e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Queridos, essa história desse centurião é a respeito do seu servo que estava muito mal e que depois recebeu um comando de Jesus, vá, e o servo dele foi curado. Alguns até acham que se tratava do mesmo centurião. Eu, particularmente, acho que possivelmente não, porque do mesmo jeito, se ele fosse o mesmo centurião, do mesmo jeito que ele procurou Jesus, ele já poderia ter procurado um dos apóstolos, um dos seguidores de Jesus, para querer saber a respeito desse Jesus que havia já abençoado a vida dele. Mas há controvérsias, não vamos entrar nesse mérito, ok? Mas o que eu quero destacar aqui é a sede do centurião de seguir a ordem de Jesus. A mesma coisa era o outro fazia parte da mesma estirpe, né? Enquanto isso, em Jope, Pedro tem uma visão. Olha que extraordinário. Deus, em sua grande misericórdia, ele preparou o coração de Pedro e preparou o coração de Cornélio, o evangelista e o evangelizado. Da mesma forma que ele preparou o coração de Filipe e de Eunuco. Da mesma forma que ele preparou o coração de Ananias e de Saulo. Deus faz essas coisas. Versículo 9. No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Tendo fome, queria comer. E enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase. Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso pelas 4 pontas, contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra e aves do céu. Então uma voz lhe disse: levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor, jamais comi algo impuro ou imundo. A voz lhe falou segunda vez: não chame impuro o que Deus purificou. Uau! Pedro provavelmente, queridos, ele, como costume, um bom costume dos judeus, ele deveria orar 3 vezes ao dia. Daniel era assim, Davi também era assim. Os judeus tementes levavam a sério essa prática. Olha o que diz o Salmo 55, Davi, escrevendo, claro, falando a respeito dele. À tarde pela manhã e ao meio-dia, choro angustiado, e ele ouve a minha voz. Testemunho de Davi, que ele também orava. Daniel também, está lá em Daniel 6:10. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus, como
costumava fazer. Queridos, todo tipo de culto acontecia nos telhados planos das casas judaicas. A gente encontra lá em 2 Reis, capítulo 23, a gente encontra também em Jeremias 19, Jeremias 32, fazendo alusão a cultos a Baal, a incenso que era queimado a outros deuses, na época em que Israel estava caminhando dentro da idolatria, mas era um espaço reservado, privativo, e era muito usado para qualquer tipo de ritual, de culto religioso. Então, no Antigo Oriente Médio, o telhado das casas era assim, plano, e uma escada externa dava acesso a ele. Era um lugar, volto a dizer, de privacidade, e era um local onde também costumavam relaxar, um lugar tranquilo. O costume judaico nos dias da semana, queridos, era comer uma comida leve no meio da manhã e uma refeição mais substancial no fim da tarde. Possivelmente aqui ele não teria comido nada pela manhã, porque meio-dia ele estava com fome. O texto fala que ele estava com fome. E ele foi orar. E juntou a oração com a fome, não sei. Mas aí Deus às vezes utiliza mesmo circunstâncias para falar conosco. E o grego aqui é a palavra êxtasis. Você já deve ter escutado isso falar de uma droga que tem por aí, chamado êxtase, né? Mas no grego é essa expressão. O termo se refere a uma condição em que a consciência sobre o mundo exterior, ela fica suspensa, ou seja, a pessoa sai como que da vida real, fornecendo então uma condição ideal para receber uma visão e uma compreensão de uma mensagem sobrenatural, de uma mensagem divina. E esse termo também é usado como arrebatamento de sentidos. Essa expressão também aparece no Novo Testamento. E ali fala que desceu como se fosse num toldo, né? Um toldo, um lençol, assim, um toldo. Talvez, quem sabe, lá no terraço até tivesse um toldo, e isso ajudou na visão, né? Não sei. Toda espécie de quadrúpedes, diz ali, tanto animais puros como imundos. Se é toda espécie, então veio não apenas animais imundos, como também os puros. Está lá em Levítico 11. E com o propósito de manter os israelitas afastados dos seus vizinhos idólatras, Deus fez essas restrições dietéticas, né, específicas, para ensinar, né, assim como você não pode se relacionar com os idólatras, você também não deve tocar nos animais que eu estou chamando de imundo. É como se os animais imundos representassem os gentios, e os puros representassem o povo de Israel. Uma forma didática para o povo da época entender o que Deus estava dizendo. Claro que também existe a ideia da preservação da saúde do povo de Israel. Imagine, ele caminhou 40 anos pelo deserto, e de lá veio essa instrução, né? No meio dessa caminhada que veio essa instrução, possivelmente para manter o povo de Israel saudável, né? Saudável. Olha o que diz Levítico 11, 26. Todo animal de casco não dividido em duas unhas, ou que não rumina, é impuro para vocês. Quem tocar qualquer um deles ficará impuro. Então está aí a ordem lá de Levítico. Pedro estava com muita fome, porém, como bom judeu, ele não estava disposto a violar a lei cerimonial lá do Antigo Testamento, de não comer animais imundos, animais não sagrados, animais contaminados, né? Isso está no versículo 14. Parece que um dos propósitos principais das restrições então alimentares do Antigo Testamento era fazer essa distinção entre o povo dele, de Deus, e o povo idólatra, gentios. Porém, agora que Deus estava chamando gentios cerimonialmente impuros para serem salvos em grande quantidade, essas regras que visavam distinguir judeus de gentios já não eram mais apropriadas. Com a vinda da nova aliança e a vocação da Igreja de Cristo, Deus acabou
com essas restrições alimentares, dietéticas, né? E isso não foi a partir de agora. O próprio Jesus já havia comentado sobre isso lá em Marcos capítulo 7, versículo 18 e 19. Diz assim, ó: será que vocês também não conseguem entender? Perguntou-lhes Jesus. Não percebem que nada que entra no homem pode torná-lo impuro? Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago, sendo depois eliminado. Ao dizer isto, Jesus declarou puros todos os alimentos. O próprio Jesus já estava dando ensinamentos a respeito disso. Por isso que os ensinamentos na igreja de Cristo é: comei de tudo quanto se vende no açougue. Parece que tudo, por meio da oração, como diz a palavra no Novo Testamento, por meio da oração, todas as coisas são santificadas. Então, mais do que simplesmente abolir as restrições alimentares do Antigo Testamento, Deus tornou possível a unidade da igreja, tanto para judeus, simbolizados pelos animais puros, como para os gentios, simbolizados pelos animais imundos. Quando ele disse agora: Pedro, você pode matar e comer o animal que você quiser, ele estava dizendo: não existe mais barreira entre nós, entre o povo judeu e o povo gentio. Por meio da morte redentora e compreensiva de Cristo Jesus, foi ele quem removeu a barreira que separava os judeus dos gentios. Lá em Efésios capítulo 2, versículo 14, isso fica muito claro: pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, a parede de inimizade que existia. Essa parede fazia uma alusão àquela parede do templo que separava a área dos gentios e as áreas acessíveis somente aos judeus. Tinha uma parede que separava. Paulo referiu-se a essa parede como um símbolo de separação social, religiosa e espiritual, que mantinha os judeus e os gentios separados. E agora não mais. Agora o evangelho por meio de Cristo Jesus é para todos, e é isso que Deus estava dizendo para Pedro nesse momento. Até porque chegaria logo algumas pessoas para convidá-lo a ir para a casa de Cornélio, e dificilmente Pedro aceitaria o convite, mas essa visão convencia Pedro de que ele precisava ir. Mata e come, Pedro. Não faça distinção de animais. É como se ele dissesse: não faça distinção de pessoas, não faça acepção de pessoas. Versículo 16: isso aconteceu 3 vezes, e em seguida o lençol foi recolhido ao céu. Então a visão foi repetida, com o objetivo de subjugar as objeções de Pedro. Pedro colocou objeção e Jesus veio e disse: não, Pedro. E 3 vezes, eu não sei se é normal Pedro só ser convencido depois do 3º. Lembra quando Jesus disse: Pedro, tu me amas 3 vezes? Não sei, pode ser uma mera coincidência isso. Por 3 vezes Pedro recebeu visões de animais ritualmente impuros, e em cada visão a voz celestial insistia para que ele comesse, violando assim suas convicções religiosas. Essa tríplice visão tinha a intenção de mostrar então a Pedro isso, que Deus não faz acepção de pessoas. Está lá no versículo 34, o próprio Pedro testemunha isso. E que ele deveria acompanhar as pessoas que viriam convidá-lo. Eram estranhos, mas que eles iriam chegar agora mesmo na residência para levá-lo na casa do seu mestre gentio lá no Cornélio. Provavelmente Pedro não, como eu disse, Pedro não visitaria Cornélio, mas depois dessa palavra direta de Deus, como resistir? Partindo para o final, versículo 17 diz: enquanto Pedro estava refletindo no significado da visão, os homens enviados por Cornélio descobriram onde era a casa de Simão e chegaram à porta. Chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, conhecido como Pedro. Enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, o Espírito lhe disse: Simão, 3 homens estão procurando por você. Portanto, levante-se e desça. Não hesite em ir com eles, pois eu os enviei. Uau, que legal. A pessoa que estava lá no terraço, os homens bateram na porta, perguntaram por Pedro, e o Espírito Santo falou com Pedro lá em cima: ó,
Estão te chamando lá, desce. Então aqui estava a situação para a qual o sonho, a visão visara preparar Pedro, né, para esse momento. Versículo 21, e eu encerro aqui com esse texto. Pedro desceu e disse aos homens: eu sou quem vocês estão procurando. Por que motivo vieram? Os homens então responderam: viemos da parte do centurião Cornélio. Ele é um homem justo e temente a Deus, respeitado por todo o povo judeu. Um santo anjo lhe disse, quer dizer, um anjo de Deus lhe disse que o chamasse à sua casa para que ele ouça o que você tem para dizer. Pedro os convidou a entrar e os hospedou. Certamente ficou de um dia para o outro, descansando da viagem. No dia seguinte, Pedro partiu com eles e alguns dos irmãos de Jope o acompanharam. No outro dia, chegaram a Cesareia. Cornélio os esperava com seus parentes e amigos mais íntimos que tinha convidado. Quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio dirigiu-se a ele e prostrou-se aos seus pés, adorando-o. Mas Pedro o fez levantar-se, dizendo: levante-se, eu sou homem como você. Queridos, eu vou concluir aqui com essa explanação bem sucinta e volto na próxima semana lendo esse mesmo texto. Cornélio tinha pressa e disposição de ouvir a palavra de Deus. Ele estava sedento de Deus. Ele ansiava, ele desejava em levar outros a conhecer a Deus como ele. Pode ver que ele convidou parentes e amigos íntimos para ouvir. É isso que nós fazemos nas nossas células. Convidamos parentes e amigos para estar conosco nas celebrações das células, nas reuniões das células. Cornélio, ele já tinha nele um espírito evangelista, antes mesmo da sua conversão. Pedro viaja então até a Cesareia, onde ele encontra com Cornélio, a sua família e os seus amigos, e quando recebeu o convite para lhes dirigir a palavra, ele certamente pregou-lhes o Evangelho. Cornélio, apesar de temente a Deus, conhecia muita coisa a respeito do judaísmo, mas o seu conhecimento ainda era muito limitado. Note que quando Pedro chegou, o ato de recebê-lo fez com que Cornélio se prostrasse e adorasse a Pedro. Isso mostra que ele não tinha muito conhecimento mesmo. Mas eu termino aqui. Mesmo que você tenha, como Cornélio, conhecimentos limitados, mas Deus está de olho em você, caso você seja uma pessoa temente a Deus. Duas coisas sensibilizou o coração de Deus, duas coisas moveu o coração de Deus em direção a Cornélio. Ele orava a Deus, mesmo não conhecendo como deveria ser, mas ele tinha um coração temente e orava a Deus. E praticava os seus atos de bondade como uma forma de agradar a Deus acima de todas as coisas. Meu querido, que eu e você tenhamos a lição de Cornélio em nós, que possamos sempre estar falando com Deus diariamente. Possivelmente Cornélio falava 3 vezes. Quantas vezes você fala com Deus por dia? Quantos atos de bondade? Será que esses atos de bondade são vistos pelo céu? Seu nome é conhecido lá? Queridos, na próxima semana voltamos para concluir o capítulo 10 de Atos dos Apóstolos. Essa história de Cornélio, vamos ver como é que termina. Grande abraço, uma boa noite, descanso. Deus te abençoe. Beijão no seu coração. Tchau, tchau. Valeu.